amigos! Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando o podcast Pausa na Programação. Eu sou a Rosane Coutinho e no programa de hoje eu tenho a honra de conversar com meu amigo Marcelo Tavano. Tavano, obrigada que você veio conversar com a gente hoje. Eu que agradeço, Rô. Obrigado pelo convite. Feliz de estar aqui, te revendo e batendo papo com você. Olha, a gente aqui já conversou tantas coisas e eu sinto muito para vocês que só vão assistir o gravado, porque o Tavano tem muita história aqui para a gente contar hoje. Eu vou começar agradecendo os nossos patrocinadores, eles que estão nos apoiando e tornando aqui o Pausa na Programação possível. Advanced Informática. Felipe, obrigada. BTO, Gestão Completa de TI. Estúdios Vida Moderna, tornando seu podcast em realidade. Ockmont Group, especialistas em cibersegurança. Uniker, a plataforma de CSP com suas regras de negócio. Tavano, dizer, quando a gente conversou para fazer essa conversa, eu estou bem hoje, né? Vocês repararam. Sexta-feira, tá tudo bem. Eu me lembro que eu te conheci na Pluguse. Pois é, faz algum tempo, né? Um pouquinho. Ué. Mas as pessoas devem se lembrar, né? Porque a Pluguse, na época, ela revolucionou a parte de varejo. Totalmente. Foi uma experiência marcante, né? Imagina, final dos anos 90, no Brasil, quem gostava de tecnologia, quem era um geek, provavelmente como nós, não tinha muitas opções, né? Hoje tem e-commerce, tem todo o varejo, tem formas diferentes de se conseguir produzir tecnologia. Naquela época, era algo muito, muito difícil, muito específico. E a Pluguse veio com uma história totalmente diferente, né? Lojas gigantes, 3, 5 mil itens de tecnologia na época. Era um absurdo, né? As pessoas tinham no máximo um computador e uma impressora. Ali tinha todo tipo de acessório. Nas lojas em São Paulo, depois foi expandindo. Pensa que era um modelo quase de startup também, né, Rô? Porque era uma empresa pequena, tinha muita atenção dos fabricantes de tecnologia, porque era o principal canal para escoar os produtos naquela época dos fabricantes, Microsoft, HP, Sony, Epson, todo mundo. Então, para mim, particularmente, era uma diversão, né? Porque eu sempre adorei tecnologia, sempre adorei pessoas e fazer negócios, e aquilo ali, para mim... Uma loja linda, conceito novo. Total, era um estilo talvez semelhante ao que é uma Best Buy, com algumas coisas um pouco diferentes. Tinha uma quadra de basquete numa das lojas, né? Umas coisas que talvez não estão adaptadas naquele momento do Brasil, mas era uma coisa super inovadora. Super. Marcou o momento. Em 98 para 99 a gente lançou o e-commerce. Né? Eu entrei lá no início de carreira, né, logo depois que eu me formei, mas foi super interessante agora olhando para trás, porque foi super intencional, né? Eu de fato escolhi coisas que eu gostava muito, tecnologia e negócios e pessoas. Pluguse talvez fosse o único lugar que combinasse esses dois fatores, e aí eu entrei lá e com muita intensidade trabalhava em média, 16 horas por dia talvez, segunda, sábados, começando na área de marketing, depois foi expandindo para cuidar de outras áreas lá também. Você lembra quando foi o lançamento da Pluguse? Lembro como foi. Eu lembro que muita gente não dormiu. Pois foi uma coisa, era muito diferente. E ao longo da história da Pluguse, a gente fez muitas coisas diferentes, né? Aquela história de Midnight Madness, de abrir lojas à meia-noite. Quantos lançamentos de produto? Que a gente ficava lá, será que alguém vai aparecer? E aí a gente tinha fila na loja tipo 5 da tarde, do dia antes, né, que a gente fechava às 10 por causa do shopping, e à meia-noite reabria a loja. Era um sucesso, essas coisas todas. Foi um momento, eu diria, mais romântico desse mercado de tecnologia, mas foi um momento maravilhoso. A gente lançou na Pluguse, antes da Microsoft, o Xbox no Brasil, por exemplo. Microsoft, essa é uma história engraçada, porque a Microsoft anunciou que ia entrar no mercado de games na E3 em 2001. E ela convidou os principais parceiros para irem até lá, né? E eu fui um deles. Aí chegou lá, em Los Angeles, com aquele mega evento, né? O Xbox era uma coisa muito diferente para a época. Eu, particularmente, que adoro games, fiquei encantado com isso, né? E aí, quando a gente voltou para o Brasil, veio a minha pergunta para a Microsoft, que era
quando que vocês vão lançar no Brasil, né? Aí a resposta foi aquela resposta bem corporativa. Olha, estamos verificando, não sabemos e tal. E eu, num ímpeto, falei, olha, pessoal, se vocês... A gente adora vocês, né? E somos grandes parceiros. Mas se vocês não forem lançar, nós vamos lançar no Brasil. Porque a oportunidade é grande demais para não fazer nada, né? Isso era final de 2001. No final a gente conseguiu e a gente fez isso. A gente importou consoles dos Estados Unidos, de um parceiro da Microsoft nos Estados Unidos, e lançou em janeiro de 2002 a um preço altíssimo, porque impostos, etc. Não, e impostos para a área de diversão, então... Nossa, é um absurdo. Não sei hoje, mas era mais de 40%. Acho que era 50%. Mas eu lembro que era R$ 2.999 na época, que era um preço proibitivo. Mas foi um sucesso, porque as pessoas queriam aquilo, né? Então gerou um calhamaço de notícias na imprensa. E isso me rende frutos até hoje, porque... Sério? Não, porque de uma forma indireta, né? Tem um sobrinho, um afilhado, o Caio, que agora tem 19 anos, e o meu filho, né, o Rafa, com 11. E os dois adoram videogame, né? E aí, em algum dia, quando um deles pesquisou na internet sobre Xbox, aí viu o meu nome lá, na época apareceu meu nome, né? Pô, virei o ídolo dos amiguinhos deles, né? Pô, Falei, que legal! E dá uma super alegria, porque os dois moleques e os amigos todos fanáticos por Xbox. Eu lembro daquela época, a Microsoft cobrava comigo na época, né? Porque tinha lançado antes do lançamento oficial, mas aquela coisa de uma empresa, de novo, semelhante a uma startup, que era a Pluguse, que a gente tomava as decisões, executava e fazia as coisas acontecerem. Era a melhor parte daquele momento. Na parte não tão boa era o nível de trabalho insano, que aí depois gerou seus impactos na saúde, em outras coisas, em relacionamentos, e ao longo do tempo foi equilibrando isso. Mas conta um pouco pra gente, então, essa carreira linda que você tem. Então, de forma resumida, Rô, eu fiquei 6, 7 anos ali na Pluguse, né? Foi muito, muito intenso. Depois eu migrei para o mundo dos fabricantes de tecnologia, né? Começando pela Lexmark. Por que a Lexmark, né? Primeiro que tinha um líder ali que eu confiava e gostava muito, o Camel. E ele formou... O Ricardo Camel. E ele formou um grande time ali, com pessoas incríveis, né? Pessoas, todas elas hoje saíram para lugares e foram super bem sucedidas. E é muito bom trabalhar num time com pessoas boas, né? Porque eleva a barra, você aprende e faz coisas legais. Na Lexmark a gente em 2 anos saiu de 5º, 6º lugar no ranking para 2º, que era um absurdo na época, né? Dali eu fui para Microsoft, né? Que era um sonho, era um objetivo que eu tinha. Isso aí foi 2005, 2006. Num desafio que a Microsoft não sabia como resolver, muito menos eu, mas eu topei, que era a época que a classe C no Brasil estava crescendo muito e comprando o seu primeiro computador, né? Então o mercado de computadores no Brasil se tornou o 3º maior no mundo, atrás dos Estados Unidos e China, explodindo o mercado de computadores. Mas tinha um incentivo do governo para os grandes varejistas comprarem computadores sem um sistema operacional pago, Linux. E aí o market share da Microsoft estava despencando, né? Enfim, e aí como eu tinha esse background do varejo, eu acabei sendo escolhido para ajudar nesse projeto, e aí a gente conseguiu reverter isso de uma forma muito difícil ao longo dos anos. E aí eu fiquei na Microsoft, nessa área de OEM e varejo, por quase 5 anos nessa primeira etapa. Ainda no modelo Steve Ballmer, naquela época do Steve Ballmer, que tinha um estilo diferente da Microsoft, quando a Samsung me chamou para um outro desafio ali, que era algo que eu queria passar, porque era uma cultura diferente. Sabia que era uma cultura um pouco mais hardcore do que a Microsoft, mas eu queria ter contato, eu queria aprender coisas nesse nível de intensidade, e fiquei por 2 anos lá. Depois de 2 anos na Samsung, a Samsung, ela, para mim, foi uma super escola, né, aliás. Mas ali a gente tem um ritmo de ciclos de fechamento dos negócios, eles são semanais. E são semanais mesmo. Se os números não aconteceram até a sexta-feira ou sábado, aquele ciclo foi fechado e você ou conseguiu ou não conseguiu, e acabou. Depois de 2 anos, são 104 ciclos de fechamento que você faz. Pô, meio que você já aprendeu que alavancas apertar em qualquer situação, né? Ele fez a conta dos ciclos.
Pensa assim, lá a gente funciona por semanas. Então, você chega na semana 52, a última semana do ano, você fala, eu fechei a semana, o mês, o quarto e o ano. É um alívio, assim, uma tonelada das suas costas. O problema é que no dia 2 de janeiro a semana 1 começa. Naquela época não existia recorrência, né? Exato. Você começava do zero todas as semanas. Mas, é um exemplo a forma como a Samsung estrutura seus negócios. É um exemplo. E o nível dos executivos lá é muito alto. Os caras sabem exatamente o que está acontecendo, tem uma estratégia clara de longo prazo. E estando dentro da operação, dá para entender por que em qualquer categoria que a Samsung entra, ela vira número 2, número 1. Porque o modelo de gestão é muito bem feito, o modelo de forecast, esse ritmo semanal, não fica aquela coisa para o final do mês. Cara, sou fã do modelo de execução que a Samsung tem. Não é para todo mundo, nem todo mundo se adapta, mas é muito bem feito. Depois de 2 anos, o pessoal da Microsoft me chamou para um desafio diferente, que era tocar uma área na América Latina, e que era algo que estava no meu plano também. Falei, poxa, eu quero aprender a fazer negócios fora do Brasil, quero expandir um pouco mais, e eu fui. E na época, Rô, você vai lembrar disso, também era um desafio interessante, que era Windows Tablets, lançar o Windows Tablets, escalar o Windows Tablets na América Latina. Surface. Então, Surface? Se fosse o Surface, seria muito bom. Não era um outro produto. Não, eram os Windows Tablets mais genéricos, que assim, no momento que o mercado de tablets estava explodindo também, milhões de unidades na América Latina, e você tinha embaixo os Androids baratinhos e em cima um iPad. Então, assim, era difícil achar uma proposta boa de valor para os tablets com Windows. A gente acabou achando, enfim, cada país teve o seu caminho. Foi um super trabalho com os fabricantes locais, de OEM, com os times todos. Foi um projeto que muita gente contribuiu e ajudou. E a gente saiu do primeiro ano com 55 mil tablets Windows ativados para terceiro ano com mais de 1 milhão. Ganhou market share e tal. Então a gente achou um caminho também. Mas projetos diferentes, projetos estimulantes. Né? Aí eu passei um período fechando o ciclo, né? Passei um período na área de consumo do Brasil. Então, o principal negócio é Xbox. E aí, quase 20 anos depois, esse ciclo fechou, né? De lançar meio a revelia da Microsoft. A estar na Microsoft e sendo responsável também por esse negócio de Xbox. Uma época que a gente precisou mudar o negócio completamente, né? Da compra e venda de consoles para os serviços digitais, Xbox Live e depois o Game Pass. Também uma época de grande transformação, com um time maravilhoso que ajudou a fazer isso junto com os parceiros. E depois, alguns anos no pré-pandemia, na área de SMB. E aqui na Microsoft, SMB é basicamente qualquer empresa do Brasil, exceto as que têm um atendimento direto pela Microsoft. Então, é um território de 6 milhões de empresas quase, governo, startups, todo tipo de empresa. O que gera muita oportunidade para fazer coisas diferentes, né? Para máquinas de crescimento diferentes, máquinas de venda diferentes. A gente vendia para centenas de milhares de clientes todos os meses através de parceiros, e um pedacinho direto, mas a grande parte através de parceiros. Dispensa dizer aqui, e essa audiência conhece super bem a força dos parceiros da Microsoft, o quanto eles contribuem para o sucesso da empresa. Mas foi também um desafio, porque essa área vinha de um momento muito bom e de muito crescimento, e com um bom time, mas eu assumi a área em fevereiro de 2020, então pré-pandemia. Então, quando entrou a pandemia, teve que mudar o modelo. E ao mesmo tempo que as pessoas estavam aprendendo a trabalhar de forma remota. Então, foi um belíssimo desafio também. Olha, eu fico ouvindo isso e sentindo as sensações que a gente tinha nesse momento. Verdade. Né? Porque se não bastasse ser um business que nós estamos aprendendo, né, tinha todas essas questões extra-negócio envolvidas. Né? Então, foi um grande desafio para mim, pessoalmente, porque eu também precisava encontrar o meu equilíbrio. Eu também estava ali numa situação estranha na pandemia. Comecei a fazer práticas mais de olhar para dentro, mais de, sabe, porque eu precisava estar bem para o time.
e cuidar do time. Teve um lado legal, Rô, que foi, depois que a gente passou por essa arrebentação como time, cara, o time se fortaleceu de uma forma absurda. Então, e aí a gente conseguiu criar de novo um caminho de crescimento real para um negócio que era muito importante, ainda é, para a Microsoft no Brasil e na América Latina. Então, a gente se aproximou muito como time, e aí a gente teve que criar práticas alternativas, porque a gente não podia se encontrar. Assim, a gente não podia estar... Você lembra, né, dessa época? E era importante a gente se encontrar. Eu conhecia pouco a maioria das pessoas do time. Eu lembro que uma das coisas que eu fiz que foi meio a revelia, a pessoa da Microsoft não sabe, mas vai descobrir hoje. Ai. Eu acho engraçado que o pessoal vem aqui e conta umas coisas que eu amo, mas assim, é coisa de primeira mão, gente. Não, primeira mão vocês? Total, agora que 2 anos depois, 3 anos depois, já dá para falar essas coisas, né? 3 para 4 anos depois. O que a gente fez? As pessoas queriam conversar pessoalmente, as pessoas pediam para fazer isso, né? E não era possível no ambiente do escritório. Então, o que eu fazia? Eu ia para tem um restaurante perto de onde eu moro, perto de casa. Toda sexta-feira eu almoçava lá, que é um restaurante aberto. Então, assim, do ponto de vista de pandemia, tem um risco um pouco menor, né? Com todo mundo com máscara, tomando os cuidados. Mas eu ia para lá e eu almoçava e passava a tarde lá. E as pessoas do time começaram a descobrir isso. E eu trabalhava de lá. E aí, eventualmente, aparecia uma pessoa, ou aparecia 2, 3, para conversarem, para desabafarem, para entenderem o que estava acontecendo, mas só que olhando no olho. Isso fez uma diferença, Rô, brutal na nossa união como time. O fato de a gente estar ali, fisicamente próximos, no momento que estava tão difícil para todos nós, fez com que a gente superasse os nossos desafios aí de negócio e como pessoa. Maravilhoso. Tavano, e toda essa situação, você conduzindo esse time, você, no auge, ali, resolve sair. Verdade. Não sei se tem uma explicação muito lógica para isso, mas eu vou te falar a minha versão e o que eu senti, Rô, na época, né? A gente fez essa transição na Microsoft, que nessa área que foi muito difícil, e chegou um momento que a gente falou, poxa, agora a gente tem as peças certas, o time está voando e a gente tem um caminho de crescimento aqui, né, nos nossos negócios diferentes. E foi uma época que a empresa, como todas as empresas, estava aconselhando as pessoas a tirarem férias, quem tinha muitos dias acumulados, né? E algumas pessoas do meu time estavam com receio de tirar férias, porque falou, poxa, a gente vai tirar férias, o negócio vai reduzir o ritmo, esse negócio é importante, a gente não pode deixar que isso aconteça. A minha decisão falou, pessoal, a gente tem que tirar férias, porque senão a gente piora como pessoas e como profissionais se a gente não tirar férias. E eu vou fazer o seguinte, pela primeira vez, eu vou tirar férias e eu vou tirar 30 dias de férias. Porque eu sei que esse time vai fazer o que tem que ser feito, a gente vai continuar com os bons resultados, e eu vou ficar 1 mês fora. Só me liguem se tiver alguma questão relacionada a pessoas. Qualquer coisa relacionada a negócios, vocês estão capacitados para resolver e tomem as decisões. Cada um na sua área, um time brilhante. Muitas das pessoas do time já vieram aqui, inclusive, você conhece todos e todas. E eu fiz isso, fui para a praia. E eu fiquei 1 mês na praia, nesse final de pandemia. E assim, você está ali no meio da natureza, acorda todos os dias, vai dar uma corrida, mergulha, toma uma água de coco, você começa a pensar em coisas que você não pensa quando você está inserido nesses desafios do dia a dia, né? E eu já estava há 5 anos, naquele momento, próximo do mercado de startups como um investidor anjo. Porque é o tipo de coisa que eu gosto, é o tipo de mercado de inovação que eu sempre gostei, e eu me aproximei desse mercado. Mas eu fiquei com uma sensação que era a seguinte, poxa, eu como investidor anjo, eu vou lá e faço um investimento, enfim, na empresa do cara. Se essa empresa dá errado, é um impacto muito grande negativo na vida dessa pessoa que colocou lá horas, suor, sangue para construir o negócio, e eu fico uma tarde triste, sabe? Tem um desbalanceamento aí. Eu fiquei com isso na cabeça e quando eu voltei, uma empresa, uma startup que tem presença global e estava
começando a evoluir na América Latina, me chamou para conversar. Uma coisa que eu nunca aceitaria, como nem conversar. Aí eu falei, poxa, eu voltando, na primeira segunda-feira útil, dia 4 de agosto, aí eu falei, poxa, eu vou conversar. E eu estava com isso na cabeça, do tipo, eu preciso ter um pouco mais de skin in the game também. Até para ter mais credibilidade com esses empreendedores. E aí, putz, aí a coisa deu super certo, a gente se conectou, o desafio, etc. Era exatamente o que eu queria me preencher naquele momento. Quando eu olhasse os próximos 10 anos ou 15 anos, eu falei, poxa, essa é uma experiência que eu quero ter. Lá no futuro, quando eu olhar para trás para esse dia, eu provavelmente vou me arrepender de não ter aceito isso, por mais que a Microsoft é uma empresa maravilhosa para se trabalhar. Zero queixas, uma empresa que tem um plano de remuneração super competitivo, benefícios incríveis, pessoas incríveis. O nível das pessoas da Microsoft é incrível. Então é muito difícil sair de uma empresa como essa, porque é muito bom se trabalhar lá, é muito bom ficar lá. Mas eu tomei essa decisão, fui chamado de louco por grande maioria das pessoas. Foi assim, emocionalmente difícil, porque super apegado ao time, colegas, a todo mundo. Mas eu fiz essa mudança porque eu queria ter esse aprendizado também. Né? Isso foi há exatamente 2 anos. E foi uma super experiência, né? Foi uma experiência super intensa, porque aí foi algo próximo de eu tocar o meu próprio negócio. Então a gente expandiu o negócio no Brasil, reorganizou, abriu escritórios no Chile, Peru, expandiu México, Colômbia, que já tinha. Então foi assim, lembrou um pouco daquele momento de Plugioso, sabe, do nível de intensidade. Mas sabendo agora o que eu sei sobre burnout e coisas do tipo, consegui equilibrar um pouco melhor, mas sim, foi uma época de muita intensidade. Você é sempre um intraempreendedor. Eu gosto de pensar dessa forma também, Rô. Obrigado por falar isso, mas eu gosto de pensar que, mesmo dentro de uma empresa de 200 mil pessoas como a Microsoft, criava um espaço meio empreendedor para que o time pudesse executar o que tivesse que ser feito. Então, e felizmente a Microsoft dava essa oportunidade, assim como a Samsung, Lexmark, nesses lugares de Big Techs, eu consegui encontrar um espaço de resolver coisas que não estavam sendo resolvidas e ter o apoio da empresa para fazer coisas, para fazer apostas. Isso é muito legal. Tavano, hoje você é o homem do dinheiro, né? tipo, assim... Não escuta o que eu vou falar agora. Então, Tavano, hoje em dia é o homem do dinheiro, tem mais de 16 startups, que ele está acelerando. Virou SMR, ó. Foi sem querer. Então, como é que é o seu dia a dia agora? Ele é muito desafiador. Eu não sou homem do dinheiro, eu conheço as pessoas que têm acesso a capital, mas ele é muito desafiador, mas exatamente o que eu intencionalmente desenhei para ser. Então, acho que assim, para mim, e aí é uma questão para todos os profissionais, né? Acho que é importante você sempre equilibrar, em qualquer estágio de carreira, impacto, né? Você precisa contribuir para a empresa que você trabalha, mas o aprendizado também. Você precisa aprender, você precisa continuar aprendendo, né? Porque ele passa 5 anos, 10 anos, você cresceu como profissional. Né? Então, eu me coloquei nessa posição de aprendiz em várias coisas, porque o negócio de startups, de manhã você conversa com alguém que está criando um tipo de proteína sintética XPTO, depois o cara que fez uma plataforma que conecta salões de cabeleireiro. E depois, tudo ideia boa, né? Cara, coisas muito Nenhuma boas. Ideia ruim. Pessoas muito inteligentes, coisas que eu consigo contribuir, coisas que eu não consigo contribuir. Tem uma empresa, por exemplo, que nos Estados Unidos, o que os caras estão fazendo? Eles estão num projeto ajudando a NASA a criar e a substituir a Estação Espacial Internacional. Estão fazendo materiais aeroespaciais. Assim, qual o meu nível de contribuição no negócio desse? 0, né? Mas é um super aprendizado para mim. Em negócios mais de tecnologia, em outras coisas, eu consigo contribuir. Então, esse balanço, para mim, é o que faz sentido. Né? Assim, não é nem pelo investimento em si, mas é por participar desse mundo onde a inovação está muito latente e tem coisas novas. Claro, toda a história de inteligência artificial está no meio disso tudo, mas tem muitas outras coisas além da inteligência artificial que você fala, poxa, isso aqui é muito interessante, com pessoas que são muito apaixonadas
porque dá muito trabalho fazer isso, né? Então você precisa ter um nível de paixão por aquilo enorme. E você tocou no tema inteligência artificial, né? Como é que está isso com as startups? Tá falando? Após OpenAI virou uma loucura, né? E aí, na perspectiva investidor, tem que ter um olhar um pouco mais crítico, porque não existe nenhum pitch de nenhuma startup de nenhum segmento que não tenha as palavras lá. Inteligência artificial. Você pode estar fazendo qualquer coisa que está lá no pitch, está lá no deck. Inteligência artificial. E aí a discussão muito mais, poxa, isso aqui é algo que alguém colocou com uma maquiagem só para ficar cool com a buzzword do momento, com o hype do momento, ou é algo que é parte integral, fundamental da solução e aquilo de fato leva essa startup para um nível diferente. Então essa é a discussão hoje. E a gente tem muitos casos no Brasil, cara, de empresas que já estão no nível usando esses grandes modelos de linguagem de uma forma incrível e que vão ter um efeito muito grande, possivelmente serão adquiridas ou terão investimentos de outras grandes empresas, inclusive das Big Techs, mas tem muitos exemplos muito bons no Brasil de startups que têm inteligência artificial como o core do seu negócio e não só como uma camada superficial de maquiagem. Então você diria que quando a gente olha para AI hoje, que nem você falou, no pitch, no deck está lá, essa é uma das trends para 2024? Total. Essa é uma das grandes coisas que tá acontecendo e vai continuar acontecendo. O que a gente tem visto só é que vai acontecer de uma forma um pouco mais, eu diria, um pouco mais profunda e profissional. Então vai ficar mais simples depurar o que é uma solução de fato que se alavanca em cima de tudo que aconteceu no último dos 3 anos em inteligência artificial, pós-OpenAI em especial, com Meta, com Microsoft, com as Big Techs entrando, e qual o espaço que você pode ocupar nisso, né? Acho que é um dos grandes temas para 2024, com toda certeza. E você acredita, Tavano, que tem espaço? Tem muito espaço. Pensa assim, vamos falar das empresas que mais investem em inovação no mundo, são as Big Techs, né? Microsoft, Google, Amazon, Apple, bilhões e bilhões. Todas essas empresas têm uma divisão de Venture Capital. Então elas têm uma divisão de investimento de risco. E esse investimento de risco vai para startups de tecnologia que estão fazendo coisas que, por algum motivo, essas empresas ainda não fizeram. Seja porque elas não acreditam que a oportunidade seja tão grande, seja porque não teve um foco naquele momento em fazer aquilo. Mas você imagina, se um cara que investe 5 a 10 bilhões por ano em pesquisa e desenvolvimento vai investir numa outra empresa que está fazendo alguma tecnologia que ele não fez, tem alguma coisa aqui, tem muita oportunidade. Esse tema que é chamado no mercado de Corporate Venture Capital, no Brasil, inclusive, é um dos que mais cresce, né? Que as empresas que estabelecem um fundo como veículo de investimento em startups, ele tem crescido muito com a forma de acelerar a inovação nas grandes empresas. Tavano, aqui no Pausa na Programação, a gente tem uma audiência muito grande de parceiros, né? Legal. E como é que você entende que esses parceiros, né, também chamados de revendas, né, podem participar desse mundo de inovação das startups? Exato. Tem algumas coisas. Todos, enfim, são milhares de parceiros e com perfis diferentes, né? Mas eu vejo que a gente tem ainda um grupo de alguns milhares de parceiros que são pequenos e médios, né? Os médios para grandes distribuidores, eles já têm um caminho ali, já têm capacidade de investimento, de inovação, já têm o seu caminho e já criaram ou já foram adquiridos por grandes empresas. Esses menores aqui, que sim precisam passar estão passando, mas podem acelerar a sua transformação. Quando a gente conecta isso com esse mundo de venture capital, esse mundo de inovação mais ligado a startups, diria que algumas preocupações precisam estar lá, né? Bom, primeiro, como que você consegue tornar o seu negócio um pouco mais previsível, né? Porque aquilo que a gente está falando de começar todo mês do zero, no caso da Microsoft, o CSP, obviamente, é um canal e é uma solução para isso. Mas, quais são as outras coisas, além disso, que você consegue ter uma acuracidade do forecast para muito mais tempo? Segundo, o que é aquilo que só você consegue entregar para aquele nicho específico de cliente?
que tem tantas opções, tem tantas coisas, tanta gente querendo resolver tantos problemas, que às vezes é melhor você dar um passo atrás e falar, poxa, eu quero resolver esse problema, mas eu vou ser o melhor cara em resolver esse problema no mundo. Porque aí você começa de um nicho que vai te adorar e não vai te abandonar nunca e vai crescendo ali, aos poucos, né? Além de tudo. Terceiro, como que você consegue gerar dentro do seu tamanho ter pessoas, ter profissionais tocando o negócio de uma forma que dependa menos do fundador ou do dono. Porque boa parte dos parceiros ou das revendas pequenas e médias ainda tem um dono tocando o seu negócio. Tá? E aí, se você quer que o seu negócio se perpetue ao longo do tempo, você precisa ter um plano com um nível de outras pessoas fazendo isso acontecer. Vocês já pegaram a dica aqui? Que ele já deu uma aula aqui? E tem muito mais, viu, Rô? Tem muito mais então, fazer. Peraí, eu vou ficar quieta. Não. E eu vou... São alguns pontos. Não, eu vou importantes. ficar quieta, porque eu acho que eu ia te perguntar assim, Tavano, você poderia compartilhar com a nossa audiência que pontos você acha que as startups precisam cuidar para que elas tenham vida longa? E assim, ó, se você pudesse enumerar, sei lá, 2, 3, 5, você que vai dizer quantos são, mas ó, cuida disso. Todo o resto dá-se um jeito, mas isso aqui você não pode esquecer. Tem um então, ponto fundamental. Olha para a câmera, Tavano. Tem um ponto fundamental nesse negócio que às vezes a gente esquece, né? Que a gente precisa criar uma empresa para resolver um problema, primeiro um problema real, e um problema que as pessoas estejam dispostas a pagar por essa resolução. Porque às vezes a gente se apaixona por algumas ideias, resolve problemas, e a gente vê casos desse tipo, e eu vejo literalmente todos os dias, que são coisas legais, não são coisas que as pessoas realmente precisam ou que a vida delas vai mudar se elas adquirirem aquele serviço, aquele produto. Então tem uma diferença entre ser uma coisa desejável e uma coisa requerida, uma coisa que as pessoas precisam ter. E quando a gente está discutindo isso com as startups, e eu até me colocando na outra perspectiva, a pergunta para os usuários do seu produto hoje, se a sua empresa desaparecer do mercado, qual vai ser a reação deles? Vai ser, puta, que pena, ou vai ser, pelo amor de Deus, eu não posso deixar de funcionar sem esse produto, ou eu não posso deixar de ter esse serviço na minha vida? Aqui tem nessa faixa, você precisa estar cada vez mais ligado à pessoa que fica, ao usuário que ficaria desesperado se não pudesse mais contar com você no mundo. Quando a gente coloca isso em perspectiva, 90% das ideias de startup elas são descartadas. Porque são coisas legais, são coisas interessantes, não é que são coisas ruins. Mas não são coisas que vão deixar as pessoas desesperadas e, portanto, dispostas a pagar o que for para ter aquela solução, aquele serviço no mundo. Olha, só isso aqui, essa mentoria aqui já valeu por anos e anos de erros que a gente poderia cometer e o Tavano está entregando. Obrigada, viu, Tavano? Não, imagina, e assim, estou super simplificando as coisas, mas esse é um filtro legal, que poxa, as pessoas ficariam tristes, ficariam neutras ou ficariam felizes se o meu produto deixasse de existir. Esse para mim ainda é o primeiro estágio de discussão quando a gente está avaliando qualquer coisa, inclusive eu, na minha perspectiva das conversas que a gente estava tendo antes aqui, conversa sobre novos negócios, para mim esse é o primeiro filtro. Tavano, eu acho que bom, você sempre demonstrou esse olhar e esse pensamento estratégico, então eu acho que é muito maravilhoso a gente poder dividir com a nossa audiência Legal, esses insights. E eu queria pedir para você, já que você trouxe isso, né, um conselho, uma dica, uma sugestão para a nossa turma aqui que está começando, para quem está pensando em abrir uma startup, que está formando seu pitch ainda. Uma sugestão, porque, gente, ele é o homem do dinheiro. Ou melhor, ele é o homem do que conhece os homens do dinheiro. Vou falar que nem ele falou, mas é ele que é o homem do dinheiro. Isso faz mais sentido. Essa segunda descrição faz mais sentido. Acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer também é tirar um pouco do glamour, né, que é ter uma startup.
E você sabe, Rô, dá muito trabalho. É trabalhoso, é desgastante, não é para qualquer um. Não é, e de novo, aqui não é melhor ou pior, é só o perfil. Não é o perfil de todas as pessoas. Então, a primeira coisa é o quanto realmente você está apaixonado, ou gosta dessa ideia, ou quer resolver esse problema, qual é a conexão pessoal que tem esse problema a ser resolvido, para você estar disposto a abrir mão de alguns relacionamentos, abrir mão de qualidade de vida para começar uma startup. Óbvio, estou aqui usando um exemplo mais extremo, você consegue ainda equilibrar algumas coisas, mas você vai ter... Você pode falar melhor que eu, porque está fazendo. Mas você vai ter obstáculos, todo dia vai ter desafios. E eu uso o meu exemplo quando eu estava nessa última startup, tocando o negócio. Eu não me lembro, em 1 ano e meio, eu não me lembro de nenhum dia, eu falo isso para os amigos, eles dão risada, de nenhum dia que não tenha chegado um Slack, um WhatsApp ou uma ligação de alguém falando, puta, precisamos parar e resolver isso agora, senão ferrou. Todos os dias tinha algum incêndio, ou dezenas de incêndios a serem apagados. Então, assim, você tem que estar disposto a fazer isso. Não é simples. A primeira coisa é validar o seu nível de intensidade, de paixão pelo problema, pelo público, pela solução, para realmente abraçar essa causa. E se tiver, cara, o que eu aconselho? O quanto antes, busque mentorias, busque falar com pessoas do mercado, com mensagens no LinkedIn mesmo. Um monte de gente já chegou assim em mim, por exemplo, e eu conversei com as pessoas, e eu já cheguei em outras pessoas assim também, para começar a validar a ideia, para começar a entender se é isso mesmo que você quer ou não, para buscar oportunidades, porque você pode começar trabalhando numa startup e aí vendo como uma coisa na prática, antes de fazer a sua. Se você tiver um desejo muito forte, faça a sua, mas busque aconselhamento para começar a errar menos e acelerar a sua curva de aprendizado. Tá vendo? A gente está chegando no final dessa conversa hoje e eu queria pedir para você como é que é o seu momento pausa na programação. Como é que, porque a gente falou do... Quer dizer, eu imagino que tem, né, Tavano? Tem que ter, não. Assim, para deixar claro, tá? Eu sou um alto defensor de pausas na programação. Uau. E aí as pessoas que já trabalharam diretamente comigo podem colocar seus depoimentos nos comentários, porque já viram. Comenta, gente. E boa, você trouxe um insight importante. Gente, se inscreva no nosso canal, ative o sininho. Ative o sininho. Deu like, segue no Insta. E eu tô nisso tudo já. O Tavano chegou para mim, eu vou contar. O Tavano chegou para mim e falou assim: qual que é o episódio que tem mais visualizações aí? Porque eu quero bater essas visualizações. Aí eu falei assim: gosto de gente competitiva. Contribuam com o nosso objetivo aqui, pessoal. Assistam e dêem um like, por favor. Momento pausa na programação. Ele vai mudando ao longo do tempo, né? Mas esse ano ele foi bem diferente, né? Esse ano uma das coisas que eu me propus foi, poxa, eu estou em tantas transições na vida, eu preciso, no momento de pausa na programação, fazer alguma coisa diferente. Eu sempre gostei de artes marciais e resolvi começar uma arte marcial nova, do zero, sem saber nada, faixa branca total, e eu comecei a treinar jiu-jitsu. Olha, você trouxe uma fotinha. E essa foto aqui é do treino que aconteceu há 2 horas, hoje. A turma toda aqui, eu estou ali no meio com a faixa branca, várias faixas pretas, quase todo mundo ali mais experiente do que eu. Esse era o objetivo, Rô, que era me colocar numa situação de checar um pouco. O ego não sobrevive a isso, né? Porque é impossível pegar alguém mais graduado e ganhar, então eu vou lá, eu aprendo através do sofrimento e de bater e de perder múltiplas vezes por treino. Ensina um pouquinho pra gente. Vocês, quem é faixa branca tá de... Não, a cor do uniforme tem a ver com... Não, a cor do uniforme, o kimono, ele pode ser branco, azul ou preto. Uniforme, kimono. E a faixa determina a sua graduação, né? De branca, azul, roxa, marrom e preta. Uhum. Então, e o jiu-jitsu é um esporte, é uma arte marcial que, assim, não existe um golpe de sorte. Então, por exemplo, o boxe. Eventualmente, uma pessoa menos experiente pode ter aquela chance, aquele golpe milagroso uma vez na vida e acertar alguém mais experiente e ganhar.
O jiu-jitsu é quase impossível. Um faixa branca nunca vai ganhar no faixa preta. E eu sei isso pela prática, tá? Todos os dias. Porque você vê que tem uma turma faixa preta aqui que são caras muito bons e benevolentes. Então, assim, a chance é zero disso acontecer porque é uma coisa de técnica, né? Então, assim, não importa muito o tamanho, o peso, mas a técnica. E aqui, para mim, quais são os pontos, né, relevantes aí que tem a ver? E por que eu indico para todo mundo para fazer isso, né? Além de ser, do ponto de vista físico, um grande desafio. É muito mais um jogo mental, né? O jiu-jitsu é um xadrez humano. Você precisa planejar 2 ou 3 ou 4 movimentos à frente, o seu adversário está fazendo o mesmo, e um vai prevendo e neutralizando o outro com técnicas e com o corpo. E quando você entra num jogo desse, como eu entrei sem nenhuma técnica, você vai aprendendo no sofrimento. E aí você vai, aquela famosa frase de achar conforto no desconforto, cara, é 100% isso, né? Só que aí é o desconforto literal. Né? E qual que é o objetivo de quem começa numa arte marcial? Virar faixa preta. Assim, e aí você para pensar. Você fala, pô, você começa da faixa branca, qual que é o plano para virar uma faixa preta? Né? E faixa preta, detalhe, tá? É um reinício, não é o final de nada, é uma nova fase. Se eu treinar 2 ou 3 vezes por semana, todas as semanas, nos próximos 10 anos, talvez eu tenha uma chance. Então, assim, é um pouco dessa mentalidade de um ciclo de mais longo prazo do que a gratificação instantânea, que você vai fazendo e isso vai te ensinando nas outras áreas da vida também. Né? Porque ali, pô, de novo, hoje, por exemplo, estava lá das 7 às 8 da manhã. Perdi a conta de quantas pessoas apertaram meu pescoço, esticaram meu braço, me deram uma chave de braço, que eu tive que bater e desistir. Cara, e sinceramente, com toda humildade possível, não é fácil você desistir das coisas. Né? Você fala, pô, eu desisto, você é melhor do que eu. Cheguei no meu limite. Você fazer isso 10 vezes num período de 30 minutos, é um jogo mental que esmaga o seu ego. E traz, sim, humildade. Na prática, cara, não tem outro jeito, porque assim, se eu não bater agora, o cara arranca meu braço, o cara, sabe, faz alguma coisa mais séria. E aí você tem que sinalizar e fisicamente demonstrar que você está desistindo. Então, para mim, isso é um aprendizado que, de fato, eu carrego para as outras coisas, além do que, meu comentário para você antes, né, que você luta com pessoas, às vezes, que são o dobro do meu tamanho ou do meu peso. E muito mais experientes, e muito melhores do que eu. Pressão, aquela coisa, sabe? Você fica meio sufocado. Então, depois dessa situação, o seu dia só melhora. Qualquer coisa que aconteça no seu dia, qualquer problema que aconteça no seu dia é menor do que ter uma pessoa de 150 quilos em cima de você, suando e pressionando e apertando seu pescoço. Então, o resto do dia fica fácil. Qualquer problema, cara, resolvo tranquilo. Porque subitamente, né, quando a pessoa sai de cima de você, subitamente sua vida melhora. Substancialmente. Sobrevivi. Então, assim, tem várias lições, várias coisas sobre isso, mas tem sido muito legal. De fato, muito bom. No final do ano, no dia 3 de dezembro, vai ter uma graduação. Estou me preparando aí para evoluir, porque, de novo, né, você ganha um grau é um pedaço de esparadrapo na faixa. Eu te falei, cara, para mim, quando eu ganhei o meu primeiro grau, acho que foi o dia mais feliz do ano para mim. Porque eu sei o quanto eu suei para conseguir aquele negócio e é algo que o dinheiro não compra. Teve que ir lá, horas de tatame, horas de esforço, horas de... Eu não consigo nem esticar esse braço, de tantas chaves de braço que eu já tomei, não estico mais o braço. Mas, assim, é uma diversão. E aí eu tenho que encontrar nesses espaços um pequeno prazer no progresso milimétrico que eu faço. Porque se eu for esperar só ser feliz quando eu for faixa preta, cara, as pessoas desistem no meio do caminho, né? Porque demora 10 anos. Então eu me divirto com... Quantos ciclos são? Não, assim, o ciclo principal que Não, é que eu tô brincando, porque você falou que na Samsung tinha lá... 104. Esses são... minha conta, eu vou te falar minha conta para esse. Tem uma conta que é dolorida, mas a conta é a seguinte. De novo, né, o ato mais difícil para pessoas competitivas é bater e desistir. Tem em média 5 lutas por treino.
Em cada uma das 5 lutas, como eu sempre luto com alguém mais experiente que eu desisto no mínimo 2 vezes. Eu bato no mínimo 2 vezes em cada luta. Então são 10 vezes por treino. 10 vezes por treino, isso. Então se eu treino em média 2 vezes por semana, 3 vezes, então vamos extrapolar num ano, eu tenho que bater 1000 vezes. Até chegar à faixa preta, que são 10 anos, são 10.000 vezes. Então eu olho isso, eu fico um pouco deprimido, né? Porque eu falo, cara, 10.000 vezes, não é possível. Mas o pequeno progresso me dá um alívio, né? Quando eu consigo ganhar de uma faixa branca e bate, já dá um gás aí por um mês. Então eu me apego aos pequenos progressos que eu tenho, mas eu sei que a estrada é longa, mas, cara, as grandes coisas também não vêm aquela história do sucesso do dia para noite, do overnight success, que demorou 10 ou 15 anos para acontecer. Então, falei muito sobre isso, mas esse momento pausa na programação. Mas você trouxe muitos aprendizados aqui. Eu me divirto e aprendo muito. Muito obrigada. Obrigado. Pelo que você compartilhou. Obrigado, foi um prazer. Pessoal, obrigada pelo podcast também. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tanto a gente gostou de fazer. Tavano, muito obrigada. Obrigado. Você é muito generoso e eu te agradeço por isso. Não, eu que agradeço o convite, é uma delícia conversar com você, isso aí passa super rápido. E sobre os temas de startups, quem quiser falar mais sobre isso, ou quiser explorar o tema, me manda uma mensagem no LinkedIn que a gente conversa. Marcelo Tavano. Obrigado. Até semana que vem. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.